Olá pessoal, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos mais uma vez no meu canal de receitas no meu fogão. Hoje a nossa receitinha, eu preparei uma receita bem especial para vocês, que é um bolo gelado com uma cobertura de um buttercream de leite ninho. É um bolo gelado, maravilhoso, suculento, cheio de sabor, que eu tenho certeza que depois que você comer esse bolo gelado, que você fizer aí na sua casa, você não vai querer mais nenhum outro, porque realmente ele tem assim um sabor que é muito maravilhoso. E para o primeiro passo da nossa receita de hoje, nós vamos precisar primeiro bater a nossa massa. É uma receita de pão de ló. Todas as descrições, as medidas e proporções que nós vamos utilizar aqui na nossa receita do nosso bolo vai estar aqui embaixo na descrição do vídeo. E assim você vai perceber que ela é uma massa que não vai gordura, realmente assim, não é que eu esqueci, tá pessoal? É porque ela realmente não vai óleo, não vai manteiga, nenhum tipo de gordura. Nós vamos utilizar apenas a farinha, o açúcar, os ovos e o leite. Os ovos tendo uma diferencinha ali, que primeiro nós vamos bater as claras em neve, em seguida a gente acrescenta as gemas. Então, para o primeiro passo dessa receita, será o batimento da massa. Vamos colocar a massa para assar. Em seguida, logo em seguida do batimento da massa, nós fazemos o buttercream de leite ninho, que enquanto o bolo assa, ele vai ficar na geladeira gelando um pouquinho, pegando um pouco de firmeza. E assim que nós retirarmos o bolo do forno, a gente vai escaldar ele e em seguida colocar a nossa cobertura. Então vamos para o nosso primeiro passo da nossa receita, que é bater primeiramente a nossa massa. Bom, primeiro para nossa massa nós vamos bater, como eu falei, as claras em neve. Em seguida nós retiramos as claras em neve da batedeira, reservamos ela, porque vai ser a última coisa que nós vamos acrescentar na nossa massa. Aí nós vamos bater o ovo com açúcar até ficar um creme bem homogêneo. Em seguida nós acrescentamos a farinha e o leite. E por último, nós acrescentamos o fermento e as claras em neves com o auxílio de um fouet, tá? Você vai precisar de um fouet. Para quem não conhece, esse é o fouet. Apresento vocês o famoso batedor de ovo. A gente vai usar o fouet para dar mais leveza à massa e misturar a massa de uma maneira mais delicada, as claras em neve juntamente com o fermento. Então vamos para o primeiro passo, que é bater a nossa massa. Bom, pessoal, agora nós já batemos a nossa massa. Ela fica uma massa um pouco mais firme mesmo. Até antes de você colocar as claras em neve e acrescentar o fermento,
ela fica assim uma massa bem firme, mas tá tudo certo porque é o ponto certo da massa mesmo. E aí nós vamos precisar de uma forma, essa daqui já tá untada. Essa massa, ela dá um bolo de tamanho pequeno para médio, mais ou menos. Essa forma aqui deve ter mais ou menos uns 15 centímetros de largura e no comprimento uns 40. E aí então nós vamos colocar na forma para pôr assar o nosso bolo e em seguida nós vamos bater a nossa cobertura, o buttercream de leite ninho. Bom pessoal, o nosso bolo já está assando. Enquanto ele assa, nós vamos bater o nosso buttercream de leite ninho, que é para ele gelar um pouquinho antes de a gente colocar em cima do bolo. Então, aqui na batedeira já tem a manteiga, o leite condensado, o creme de leite e o leite ninho também. O importante é vocês saberem que todos os ingredientes que a gente vai usar para essa cobertura, eu utilizo eles gelado, tá? Tanto a manteiga quanto o leite condensado e o creme de leite. Só o leite ninho que não tem necessidade. Mas os outros ingredientes eu sempre priorizo bater eles geladinho pra gente conseguir chegar numa consistência mais rápido. E aí nós vamos bater em velocidade média para alta. O tempo vai ser conforme a sua batedeira mesmo. Eu volto a falar, como eu já falei em vídeos anteriores, que as planetárias ela tem um tempo mais rápido, né, de conclusão ali da nossa massa, da nossa receita, mas você pode bater nas batedeiras comuns também, que você também vai chegar no objetivo. Então nós vamos bater e aqui já vou mostrar para vocês como que tem que ficar a consistência dele. Não tem um tempo aproximado, é mais no olho mesmo, mas assim, não tem erro. Vou mostrar para vocês aqui, vocês vão ver como é bem simples e bem fácil. Bom, pessoal, a gente já bateu o nosso creme. O ponto é até desmanchar bem a manteiga e misturar bem os outros ingredientes, tá? Ele vai ficar assim bem pastoso, um creme assim bem consistente. E o que vai dar mais consistência a ele agora é a geladeira. Nós vamos levar ele para a geladeira e vamos deixar ele pegar um pouquinho de firmeza para depois a gente colocar ele em cima do nosso bolo. Bom pessoal, o nosso bolo já assou e eu sempre falo que o tempo de forno depende muito de cada forno. Aqui no meu eu sempre asso assim, a maior parte dos bolos eu asso em fogo médio, 180 graus, esse eu assei em 180 graus e ele levou mais ou menos uns 35 minutos para assar. Mas aí vai depender muito da velocidade do seu forno. Tem fornos que demoram um pouquinho mais, tem fornos que demoram, né, um pouco menos. Então vai depender muito do forno. Sempre fazer o teste do palitinho ou ali do garfo para ver se coloca, tira. Se não tiver nada de massa grudada, tá ok, tá assadinho. Agora nós vamos escaldar ele. E em seguida nós já vamos colocar o buttercream que nós deixamos gelando enquanto ele assava. E vamos espalhar coco por cima. Depois disso, o nosso bolo vai para a geladeira. Bom, pessoal, aqui para escaldar, normalmente eu utilizo duas bisnaguinhas dessa. Até uma dica que eu quero dar para vocês, essas bisnaguinhas que a gente compra para pôr maionese, ketchup, então eu gosto de escaldar com ela. Mas você também pode fazer com o auxílio de uma concha, de uma colher, fica a critério seu. Depois nós vamos utilizar o restante da calda que sobrou para embalar o bolo. Eu gosto de umedecer ele mais porque às vezes no meio do bolo ele não pega tanta umidade.
Então eu molho mais um pouco na hora de embalar ele, mas agora em seguida eu vou mostrar pra vocês como que a gente faz. Aqui já tem uma quantidade boa de calda, e agora nós vamos colocar o buttercream e em seguida vamos pôr um pouco de coco ralado. Alumínio. Depois de algumas horas de geladeira que nós escaldamos ele, cobrimos ele com a cobertura do buttercream de leite ninho, eu sempre aconselho que deixe ele assim de um dia para o outro para fazer o corte e embalar ele. Mas se você for uma pessoa assim, tá com muita pressa, com muita vontade de comer o bolo, deixa umas 2 horas de geladeira ali para dar um tempinho suficiente do bolo absorver toda a umidade, né? Que nós escaldamos ele e ficar uma massa bem suculenta, tá? Então aqui no caso, agora nós vamos cortar ele, vamos embalar, vou mostrar pra vocês aqui como que eu faço a parte da embalagem dele e em seguida você pode retornar à geladeira os pedaços e aí quando der vontade, quando der aquela vontade louca de comer um bolo, né, você só ir na geladeira e pegar um pedacinho do bolo. O que eu faço de diferente aqui na hora da montagem é que eu dou mais uma escaldadinha nele com o que sobrou da calda que nós usamos antes da cobertura. Então assim, na hora de embalar ele, eu molho um pouquinho o papel e coloco o quadradinho, o pedaço do bolo em cima e em seguida fecho o papel alumínio. Mas eu vou mostrar aqui pra vocês como que eu faço esse processo também. Bom pessoal, essa é a nossa receita de hoje, o nosso bolo gelado com cobertura de buttercream de leite ninho. Espero que vocês tenham gostado, é uma receita muito especial, cheia de sabor, um bolo bem suculento, que fica ótimo para um café da tarde ou aquela hora que bateu uma vontade de comer um docinho, você corre na geladeira e pega um pedacinho do bolo, né? Então, se você gostou dessa receita de hoje, não se esqueça de se inscrever aqui no canal, de compartilhar com os amigos esse vídeo, comenta, curte e até a próxima receitinha.